Romanos capítulo 15, versículo 16. Eu sei que o Senhor vai falar com você. Será que você pode falar para quem está do teu lado? Meu irmão, você veio no lugar certo. Deus vai falar contigo nessa hora. Não, desse jeito ele não acreditou. Desse jeito ele não acreditou que faltou verdade aí. Então agora para o lado não. Para quem está atrás de você, diga assim: irmão, Deus vai falar contigo hoje. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ler juntos. A leitura vai estar aqui, você pode acompanhar. Eu sou um mensageiro especial da parte de Jesus Cristo a vocês, os gentios, levando-lhes o evangelho e oferecendo-os como um sacrifício aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Assim, tenho o direito de me gloriar em Cristo, pelo serviço realizado a Deus. Não me atrevo a julgar quão efetivamente Ele usou os outros, porém isso eu sei, Ele me usou para ganhar para Deus os gentios, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Desse modo eu preguei o evangelho completo de Cristo por todo o caminho, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico. Entretanto, meu objetivo o tempo todo tem sido ir ainda mais longe. Diga assim: ir ainda mais longe, e pregar onde o nome de Cristo nunca foi ouvido antes, e em vez de edificar sobre alicerce dos outros, tenho seguido o plano já delineado nas Escrituras, onde diz: aquele que nunca ouviram falar dele o verão, e o compreenderão aqueles que não haviam ouvido falar dele. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, fala conosco, fala com a tua igreja, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém, tomar o teu assento. Eu fui abordado um tema já desde ontem, assim, né? Tá pipocando mensagem. E falou: pastor, você não vai falar nada? Eu falei: vou falar, falo, não falo. Resolvi falar. Gente, milagres acontecem. O Mário desencalhou para a glória de Deus. Se tem chance pro ali, o Mário ali. Glória, levanta a mão e dá glória, mano. Irmão, olha só, Deus é o Deus das causas perdidas. Levanta a varoa aí, ó. Ei, glória! Aleluia! Meu irmão, olha só, deixa eu contar o testemunho para você aqui, presta atenção aqui. Presta atenção. O Mário, ele usava um chapéu, meu irmão. E eu falava assim: Mário, com esse chapéu aí, tu não vai casar nunca. Parece um boiadeiro. Meu irmão, o que chamou a atenção da mulher foi o chapéu, irmão. O pastor estava errado. Glória. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu era garoto, eu tinha sonho de ser um jogador de futebol. Aí não deu muito certo, porque eu não tinha aquele a mais. Mentira, eu jogava bem, irmão, jogava bem. Jogava no gol, mentira, não jogava no meio campo. E eu comecei a conhecer o evangelho, e eu acabei conhecendo a música, e comecei a gostar muito de música, e eu fiz participação de algumas orquestras. Toquei na Orquestra Sinfônica, a Oscar de Santa Catarina, toquei na orquestra da igreja. A igreja tinha uma grande orquestra, eu tocava em Big Band, tive o privilégio de fazer parte desse monte de instrumentos tocando junto. Quem já ouviu uma orquestra? Levanta a mão aí, você que já ouviu, né? É uma bênção, né? E eu gostava muito daquilo ali, e eu pude perceber que muitas das coisas que acontecem no meio de uma orquestra acontece na nossa vida. E eu estava lendo durante a semana, meu devocional, a palavra, e algumas características do apóstolo Paulo me chamaram muito a atenção. E se eu pudesse comparar o Paulo
aquele músico que toda orquestra tem, que se destaca, que ele é melhor, ele tem uma facilidade, ele é mais disciplinado, ele é eficaz naquilo que ele está fazendo. Se eu pudesse, eu diria que o apóstolo Paulo, era esse cara que fez demais. Se você quiser ter mais ou menos uma noção, o apóstolo Paulo não foi só o maior missionário da igreja. O apóstolo Paulo foi o maior implantador de igreja do Novo Testamento, mas ele também foi o maior teólogo do Novo Testamento. A força de Paulo, a bravura de Paulo, o desenvolvimento de Paulo, isso chamava muito a atenção da igreja. Então eu posso dizer que, se Paulo estivesse em uma orquestra, ele seria aquele músico top demais. E eu comecei a ver algumas características daquilo que Paulo escreve nesse texto que eu vou falar com vocês aqui, alguns princípios que me chamaram muita atenção, e Deus falou comigo. É que Deus vai falar contigo também. Ele falou comigo, agora vai falar contigo, amém? Algumas características de atitude que Paulo teve, e agora nesses breves minutos eu quero que você leia comigo, com esse atento. Olha o capítulo 15, versículo 16. Eu sou um mensageiro especial da parte de Jesus Cristo a vocês, os gentios, levando-lhe o evangelho e oferecendo-os como um sacrifício aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo declara neste versículo que o trabalho que ele está realizando, o trabalho que o apóstolo Paulo estava fazendo para Deus, era como se fosse uma oferta que ele apresentava diante de Deus. Por exemplo, cada cidade que ele ia, cada vez que ele apanhava, cada vez que ele pregava, cada vez que ele preparava um sermão, cada vez que ele fazia uma visita, Paulo estava dizendo que ele fazia tudo aquilo que ele fazia como se fosse uma oferta diante de Deus. Trazendo para a nossa analogia, é como se cada atitude que nós fazemos pode ser como aquela atitude de um artista fazendo uma obra de arte com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Por exemplo, o seu trabalho, o seu relacionamento. Como você acorda pela manhã? Como é que você executa o teu trabalho, aquilo que você se propõe a fazer? Aqui eu sei que tem advogado, eu sei que tem estudantes, eu sei que tem gente que é mãe, tem gente que é pai. Como que nós fazemos as atividades que estão na nossa rotina de fazer? Eu não estou falando daquela atividade que você se prepara o mês todo para aquela apresentação na igreja. Nossa, nós vamos ensaiar para aquele dia. Não, eu estou falando aquela atividade de todo dia. Todo dia. O apóstolo Paulo está dizendo que a atividade dele de todo dia, ele oferecia diante de Deus. Será que será que eu e você, poderíamos dizer como o apóstolo Paulo, que todo o nosso dia é construído como se fosse uma oferta ao Senhor? Ou como se fosse um artista produzindo uma arte? Pensa, irmãos, todo dia quando você vai dormir, você faz uma reflexão: como é que eu vivi o meu dia? Esse dia nunca mais vai voltar. Esse dia foi preparado para o Senhor. Como é que eu vivenciei ele? Atento. Você sabe que um artista não pode fazer assim, né? Por exemplo, na orquestra, uma pessoa não pode pegar e falar pó, o outro tom, 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 o outro pu. Ia ser um filme de terror. Na orquestra, cada músico tem que fazer o som certo, tem que ter cuidado, tem que ter atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que ele transforma a vida dele em uma obra de arte, em uma oferta que ele oferece ao Senhor. Cada trabalho que ele realiza, cada ação que ele faz no seu dia, ele oferece ao Senhor. Sabe que eu e você hoje, nessa noite, podemos nos comprometer? Quando você estiver lavando aquela louça, você dizer: é para o Senhor. Quando você estiver educando teus filhos, você dizer: é para o Senhor.
Quando você estiver realizando um trabalho aqui na igreja que ninguém está vendo, mas você vai dizer: não, mas eu estou fazendo para o Senhor. Vamos pensar, irmãos. Pensa comigo. O teu trabalho, aquilo que você faz, quando você chega na sua empresa, depois de um dia de trabalho, você pode dizer assim: eu fiz para o Senhor. Quando você se compromete aqui na igreja com alguma coisa, ou na sua casa, ou na sua empresa, você pode dizer assim: eu me comprometi com o pastor, mas não foi com o pastor, eu me comprometi com o Senhor, e eu quero oferecer a Ele tudo o que eu estou fazendo. Pastor, até aquela mensagem para aquele cliente, sim, atenda o cliente como se estivesse atendendo Jesus. Transforme, tire essa questão dos extraordinários, transforme cada dia, cada coisa que você for fazer, o teu ambiente de trabalho, que quando você chegar nesse ambiente de trabalho, você tem assim: eu tenho alegria de estar aqui. Tem gente que você chega no ambiente de trabalho, é uma bagunça, meu irmão. A rotina da pessoa é uma bagunça, não prepara nada, não sabe o que vai fazer nada. Como é que ela vai oferecer aquele dia ao Senhor? Se ela não tem clareza daquilo que ela vai fazer no seu dia. Quando você for naquela academia, malhar, aleluia. Agora eu posso falar porque eu comecei, oh glória. Você pode dizer: não, eu estou treinando para cuidar do corpo, para cada vez o meu corpo ficar mais saudável, mais forte, para a glória do Senhor. E não assim, né? Estou treinando para as moças olharem o meu pânceps. Porque nós pensamos que Deus só recebe aquele momento que se você está orando no teu quarto. Deus adora e ama esses momentos. Esses momentos são importantes, mas pense que toda a tua vida, toda a tua rotina, cada conversa que você tem, tudo é como se você estivesse oferecendo a Deus. Quando você está ensinando os teus filhos, você está oferecendo uma oferta a Deus. Quando você está melhorando no teu trabalho, quando você está estudando para crescer, para se capacitar, você está oferecendo uma oferta a Deus. Se eu perguntasse para você: como que está o teu dia? Como estão os teus planejamentos? Como é que você vive cada dia? Cada ação que você vai fazer? Você poderia dizer assim: não, pastor, cada ação que eu faço lá no meu trabalho, na igreja, é para o Senhor que eu estou fazendo. Não olha para o lado não, mas faça uma análise. Como que nós estamos nos comportando? Meus irmãos, Deus não habita na bagunça. Deus não habita na sujeira. Deus não habita na dúvida. Deus não habita nessas coisas. Aonde existe uma coisa que está meio incerta, está meio inclaro, pode ter certeza que Deus não vai usar aquilo. Quem vai usar aquilo é o diabo. Você tem uma amizade e as coisas não estão bem entre vocês. Aí você, em vez de não, vamos resolver, vamos sentar aqui, vamos resolver, vamos colocar as coisas claras, você começa e cada um vai ficando cada vez se afastando, e Satanás vai colocando coisas na nossa mente. Quando vê, a gente vai ter uma conversa, ficou 2 anos sem se falar e vê, meu Deus, não era nada daquilo. Deus é luz, luz é clareza, clareza é organização. Nós como cristãos precisamos ter no nosso dia, na nossa semana, cada coisa no seu lugar. Pastor, mas eu estou com alguns problemas, pastor, que me saíram, as coisas saíram do meu controle. Ok, irmãos, nós todos passamos por isso, mas nós precisamos pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me direciona. Como que eu conduzo as coisas agora? Tem pessoas que acham que vão vir para a igreja e assim, aí o pastor profetiza: Deus vai levantar médicos aqui, Deus vai levantar doutores aqui, e vai em nome de Jesus. Deus vai levantar missionários aqui, Deus vai levantar homens com casamento próspero e abençoado, uma família abençoada. Aí a pessoa acha: Deus vai fazer. Então sentei, esperei, e Deus não fez. Porque quando Deus diz que vai fazer na tua vida, Ele não diz que vai fazer sozinho. É uma aliança que Ele faz contigo. Você pode falar comigo: Deus faz uma aliança
comigo, você pode falar para quem está ao teu lado: irmão, Deus faz uma aliança contigo. Vamos seguir. Romanos capítulo 15, versículo 18. Não me atrevo, vai estar escrito aqui, tá, irmãos? Não me atrevo a julgar quão efetivamente ele usou os outros, porém isto eu sei, ele me usou para ganhar para Deus os gentios. Paulo está falando assim, eu não vou falar de ninguém, eu não quero falar do trabalho de ninguém, eu vou falar do meu trabalho, o quanto Deus me usou, o quanto Deus fez através de mim. Paulo afirma em algumas traduções que não ousou, em outras, não se atreveu a falar sobre qualquer outro fato, ou qualquer outra pessoa, exceto o que Deus estava fazendo através dele. É como se o apóstolo Paulo não tirasse o olho do objetivo que ele tinha em mente. Você já viu aquele antolho? Alguém sabe o que é antolho aqui? Levanta a mão. Antolho. Eu também não sabia. Antolho é aquele negócio que bota no cavalo. Não é cabestro, é antolho o nome daquilo ali. Porque para o cavalo não se desviar, não tirar sua atenção, não se assustar. Então ele coloca aquele negócio, o dono, para que ele consiga correr e executar o alvo. Irmãos, eu não estou chamando aqui ninguém de cavalo, não. Mas às vezes, a sensação que eu tenho quando eu leio esse texto do apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, eu não vou falar do trabalho, eu não quero nem comentar, eu não vou nem ousar falar, eu vou fazer o trabalho que Deus me chamou para realizar, eu vou fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, mas o outro, não sei, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Precisamos aprender aqui com o foco de Paulo. Se tu puder botar um pouquinho de retorno aqui, amado, como eu mudei de microfone, se tu puder dar um pouquinho de retorno aqui, eu te agradeço. Precisamos aprender aqui com o foco de Paulo. Eu vejo que tem 3 grandes problemas que afetam a nossa vida. 3 grandes problemas que tiram o nosso foco. Você determinou uma coisa no teu coração, você está indo em frente, enfrentando os desafios, e essas 3 coisas podem, não que vão, podem te atrapalhar. Primeiro, prioridades. Irmãos, tem muita gente que quer fazer tudo, quer falar sobre todos os assuntos, quer dominar sobre todos os assuntos. Tem gente que fala que essa geração é a geração que fala e não sabe de nada. Eu não vou dizer isso, mas que a gente cai na tendência de achar que a gente sabe alguma coisa. Vamos lá, todo mundo é um pouco de médico, todo mundo, psicólogo mesmo, todo mundo é psicólogo, todo mundo sabe dar um pitaco aqui, um pitaco ali. Irmãos, toda vida que me perguntam, por exemplo, sobre psicologia, eu falo assim, eu vou falar como um pastor, porque sobre a área teológica, eu tenho conhecimento mais aprofundado, estou sempre estudando, é claro, mas eu me capacitei para aquilo. Eu não sou psicólogo. Você quer ter uma abordagem psicológica? Pergunta para a Milene, outras psicólogas aqui na igreja. Você quer multiplicar as suas finanças? A Bíblia, ela dá alguns princípios, mas o mais certo, depois da Bíblia, é você procurar um especialista, para fazer você aprender sobre isso. Quem está entendendo diz amém. Então você precisa definir uma coisa na tua vida e na tua história, e focar apenas naquilo, porque Satanás vai tentar de todas as maneiras tirar o teu foco, porque sem foco você não chega a um resultado que Deus tem para você. Segunda, distrações. Bota assim na tua agenda, todos os dias às 7:30 da manhã eu vou orar. Aí você pega, eu vou ler a Bíblia no celular, e acabou. Porque daí você já viu uma chamada aqui, não sei o que, e quando vê você se distraiu daquilo que Deus tinha para você. Mas deixa eu falar, isso aqui eu estou brincando de distrações bobinhas, mas tem pessoas que se distraíram durante 10 anos, e quando vê, meu Deus, a vida passou. Meu Deus, era para eu ter trabalhado, era para eu ter... Deixa eu dar uma dica para os jovens aqui. Deus faz cada coisa no seu tempo. Diga, no seu tempo. Por que o jovem tem energia? Para construir seu futuro. Aí se você ficar usando a tua energia
para coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, paixões. Os jovens, eles são apaixonados em si mesmo. Todo ser humano que está aqui nesse auditório é apaixonado. A gente vive por essa, nosso coração é que nos move. Mas os jovens é muito mais. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não se distraia do tempo que vocês estão vivendo. Você que está com 20, 21, 19, aproveite esse tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Graças a Deus e pela misericórdia de Deus, eu discerni o meu tempo. Tem muitos amigos meus que tinham promessas como eu, que queriam viver como eu, mas eles se distraíram com um monte de outras coisas. Eu permaneci no foco, permaneci fazendo. Está doendo, mas eu permaneci porque Deus tinha falado comigo. E quando eles vieram perceber, pastor Diego, tinha passado 10 anos. Você que é um casal sem filhos, aproveite a estação de ser casal sem filhos, porque daqui a pouco muda a estação. Não se distraia, meu irmão. Tenha objetivos que o Espírito Santo coloca no teu coração. E se você determinou no teu coração, mantenha firme até o fim. Ah, pastor, mas é só uma metazinha do nada. Mas se você se sabotar nessa meta pequenininha que você colocou, nas maiores você vai se sabotar muito e muito mais. Você vai dar ouvido ao diabo. Eu vejo, gente, não aqui nessa igreja, essa igreja é maravilhosa, mas em outro espaço sideral, tem irmãos que procuram e dizem: Deus falou comigo para fazer isso aqui. Pastor, eu sou um mestre. Não, pastor, eu sou um discipulador. Tá, glória a Deus. Não dura 3 semanas, irmão. Some, desaparece, começa a porque está ouvindo a voz do diabo, esqueceu da voz do Espírito Santo. Aí essa voz fica com dúvida, aí muda de igreja. Aí nos 2 primeiros anos é uma maravilha, mas daqui a pouco começa a voz do diabo de novo. Dúvida, sempre alguma coisa. A Bíblia fala: estabeleceste tu um caminho, vai até o fim. Presta atenção aqui, pastor Diego, em nome de Jesus. Aquele que pede ao Senhor algo, duvidando no seu coração, não espere que do Senhor receberá coisa alguma, porque é semelhante à onda do mar que... Eu queria que todo mundo entendesse o que eu estou dizendo aqui, e que começasse amanhã a estabelecer estabelecer um propósito, mas eu sei que a maioria vai sair daqui, vai perder essa semente. Começaria com uma pequena decisão. Eu vou trazer clareza para essa situação. Não dá mais assim. Uma hora, irmãos, nós precisamos dizer: chega! Jovem, uma hora você precisa dizer assim: ó, deu! Eu morri para esse mundo. Eu não vou aceitar mais esses assuntos, eu não vou compartilhar mais com essas coisas, eu não vou andar mais com o tipo de pessoas que estão indo para esse caminho. Deu! Eu não vou aceitar mais fofoca na minha casa, eu não vou aceitar mais fofoca na minha mesa, eu não vou mais aceitar uma pessoa falando mal da outra na minha frente. Deu, parou, acabou. Eu não vou aceitar mais minha saúde do jeito que está. Nós precisamos entender. É claro que Deus quer fazer. Quantos creem que Deus quer fazer uma coisa grande na tua história? Fala para mim. Mas Deus, Ele te chama para uma aliança com Ele. A palavra aliança lembra muito o que? Casamento. Casamento é feito de só uma pessoa. Quem crê nisso diz amém. Vocês estão ligados? Casamento é feito de 2 pessoas, uma aliança. Deus está querendo aqui nessa noite fazer aliança com você. Deus quer. Qual é a tua limitação? Pastor, é recurso. Você tem um Deus que tem todo o recurso. O teu problema nunca vai ser recurso, porque se o teu problema for recurso, Deus que você serve é mentiroso. Como que Deus tem o todo o ouro e a prata? Não. O teu problema é que não é o tempo de Deus para Deus te dar algo, porque você não conseguiria administrar aquilo que Ele te deu. Esse é o nosso problema. Deus quer fazer uma aliança conosco. Você pode falar assim: Deus quer fazer uma aliança comigo.
Romanos capítulo 15, versículo 19, vamos seguindo. Presta atenção como o apóstolo Paulo vai trabalhar as palavras aqui, ó. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, desse modo eu preguei o evangelho completo de Cristo, olha só, por todo o caminho, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico. Olha só, eu vou ler aqui para vocês, que é muito importante, presta bastante atenção. O apóstolo Paulo, ele falou aqui, olha só, o método dele, como é que ele ia? Através do poder de Deus. Qual era o seu objetivo? Levar o evangelho completo. E ele tinha também a localidade, ele fala, Jerusalém até não sei o quê. A gente, aqui não acontece isso, aqui não acontece. Mas a gente pensa que Deus vai fazer assim, ó, vai para lá, e agora, pai, vai para cá, não, gente, isso não é de Deus, não. Jesus fala assim, ó, qual é aquele que vai fazer um plano, não senta para fazer o cálculo, se ele pode chegar até o final daquilo que ele planejou? Você vê esse homem mais eficiente que eu falei para vocês no Novo Testamento. Olha só, ele diz assim, ó, eu fui com poder e sinais, fui fazer o quê? Pregar o evangelho, aonde? Cidade e tal cidade. Não saia do teu lugar de oração, não dê o primeiro passo, sem você ter uma clareza de estratégia. Pastor, mas e se mudar na frente? Tenha clareza para os primeiros passos. Lá na frente algo pode mudar ou não, mas você precisa ter uma clareza para dar os primeiros passos. Deixa eu dar um exemplo para você. Você pode dizer, Deus me deu um carro. Oh, glória a Deus, irmão. Como é que foi esse carro? Não, financiado. Financiou 65,95 100 vezes. Que bênção. E qual é a prestação? 1.300. E quanto que o irmão recebe? 1.500. Foi Deus que deu esse carro. Aí quando eu falo para a pessoa fica, mas não é fé. Não, calma aí. Fé não anula a estratégia. Fé, oração, irmãos, não é chegar na casa de Deus e falar assim, ou no teu quarto, e falar, Senhor, eu queria tanto, Senhor, que o Senhor salvasse o meu filho. Amém. Você orou pelo teu filho? Fica ali 10 minutos em silêncio e começa a pensar, Espírito Santo, o que é que eu devo fazer? Espírito Santo, o que é que eu tenho que fazer nesse momento? Como é que eu demonstro amor pelo meu filho? Qual é a palavra que eu devo usar? Sabe quando eu estou sendo muito rabugento? Sabe quando eu estou querendo forçar? Senhor, como que eu ajo? E deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito Santo vai te dar uma estratégia. Eu conheço pessoas que sonham. Então, nós estamos orando por uma situação, pastor, eu tive um sonho, e aí, assim, essa. Rapaz, tem pessoas que veem um sentimento, tem pessoas que ouvem uma voz, mas a maioria da igreja ora e vai sem saber o que Deus está falando. Senhor, eu quero um marido, glória a Deus por isso. Senhor, eu quero uma esposa, ok, mas espere para ver o que Deus tem para te dizer naquela área, naquele momento. Quem sabe Ele vai dizer assim, tu nem trabalha, não vai nem conseguir pagar um cachorro quente para tua namorada. A menina, né? Eu quero tanto um príncipe encantado, mas tu nem ajuda a tua mãe a lavar a louça, arrumar a casa, não. Aí você quer ter um marido para quê, irmão? Gente, quando as pessoas falavam isso para mim, quando eu era pastor de jovens, eu falava, pastor não sabe de nada, nada a ver, cara. Meu irmão, como lavar a louça faz diferença num casamento. Eu agrado muito a minha esposa, eu agrado. Ok? Eu agrado ela. Porém, um dia ela falou, ela nunca tinha falado aquilo para mim. Ela falou assim, nossa amor, eu tenho que te falar uma coisa. Fala. Nossa, eu fiquei tão realizada vendo você lavar a louça aquele dia. Gente, olha só, nós estamos numa geração pós-moderna. O que é pós-moderno, pastor? Não vou explicar a história aqui para você não, mas só para entender. É a quebra dos absolutos. O homem não sabe o papel dele de homem, ok? Qual é o papel de homem hoje? Não sei. Qual é o papel do homem? Às vezes dá até medo. Posso pagar a conta para ti? Sou machista, sai daqui. Aí eu posso abrir a porta do carro? A gente fica com medo. Aí fica com medo. Certo? É só você pegar os filmes e você vai ver o que eu estou dizendo.
o homem que faz uma coisa dessa, você tá me... Eu vi Sherlock Holmes, agora tem uma irmã, como é que é o nome dela? Enola. Aí tinha um homem que estava apaixonado pela Enola. Pra quê, irmão? Eu vou te defender. Eu não preciso de defesas. Aí isso vai comunicando. E agora, qual é o papel da mulher? Não vai saber, irmão. Também não sei. Mas a palavra de Deus sabe. Então o que você tem que entender? Quando eu digo que essas brincadeirinhas que, homem, tal, irmão, a casa é muito importante. E deixa eu falar uma coisa, eu não conheci ainda um homem que consegue administrar as coisas como uma mulher. Eu não estou falando aqui, eu estou falando de experiência empírica, não estou falando de nada aqui. A mulher tem uma sabedoria, faz isso aqui, faz aquilo, faz tudo ao mesmo tempo. Sabedoria dela, não foi Deus, o homem faz uma coisa e faz mal feito ainda. Eu fico perdido, porque assim, às vezes eu estou no meu carro, estou vindo para cá, eu estou em casa, a pastora Priscila está falando aqui, a Isadora está falando do lado, eles vão estar ligados, isso aí dá uma bagunça. Tem algum homem que é assim, diz amém, para eu não ficar sozinho. Se você quer algo de Deus, Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa. E hoje Ele se manifesta através do Espírito Santo. Pastor, e onde que o Espírito Santo fala? Aqui dentro de mim. Através de sonhos, visões, revelação, uma impressão. Você quer, primeiro, clareza no seu pedido. Se Jesus estivesse hoje, o que você diria para Ele? Senhor, eu quero... Senhor, essa situação está me angustiando, Senhor. Essa situação aqui. E ficaria com papel e uma caneta, esperando o que Deus queria que você... Às vezes Deus não vai te falar o que você vai fazer a semana toda. Às vezes só naquele dia. Por exemplo, você quer resolver uma situação, aquilo está gritando no teu coração. Aí você pega, igual o pastor Diego, papel e caneta. E o Espírito Santo fala assim, fecha a boca. Então tá bom, Senhor, fechei a boca. Dou para falar. E aquele dia eu passei, fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca. E no outro dia, Senhor, e agora? Fecha a boca. Aí no terceiro dia Deus abre uma oportunidade. Aí Ele vai falar, abre a boca. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala conosco. Ele não nos deixa confusos. Ele não nos deixa confundidos. Você pode se colocar de pé nessa hora. Tinha tanta coisa para falar para você. Se você pregar o versículo 21, Paulo vai dizer assim, tenho seguido o plano já delineado nas Escrituras, onde diz, aquele que nunca ouviram falar dele o verão, e o compreenderão, aqueles que não vinham outros falar dele. O apóstolo Paulo, tudo que ele faz, ele tem a base aonde? Nas Escrituras, na palavra de Deus. Ele não sai por aí fazendo o que ele imagina. Ele tem uma clareza, ele tem uma direção do grande maestro chamado Espírito Santo, do grande maestro que direciona a nossa história, a nossa vida. Eu quero orar nessa noite por clareza. O Espírito, desde que eu cheguei aqui, que eu sentei na primeira cadeira, o Espírito Santo me falou, existe um espírito de confusão dentro de pessoas aqui. Você não consegue nem mais se concentrar. Eu estou falando de papel e caneta e você não sabe nem mais o que é isso. Que você faz um desenho, o que você espera da tua vida, o que você tem que acertar, o que você tem que fazer hoje, o que você tem que deixar de fazer. Não adianta você sair daqui e fazer 15 passos, não, faça 3. 3 coisas que têm te deixado angustiadas, 3 coisas que você precisa resolver, 3 atitudes que você precisa deixar claro e fazer. Nós que temos a obra do Senhor, nós não podemos ter em nós dúvida. Você está fazendo uma coisa com dúvida no teu coração. Você tem uma visão, tem pessoas, todo mundo construindo uma visão para que nós chegamos lá e você está com outros planos. Não, pastor, esse é o meu plano. Chefe, eu estou com esse plano aqui. Porque às vezes o pastor está com um pensamento e a pessoa está com outro pensamento no coração dela. Então ela precisa, eu preciso resolver isso aqui. Algumas pessoas podem dizer, pastor, eu preciso me comprometer. Eu estou trabalhando assim, pastor, com o coração dividido. Não faça isso. Não saia daqui, meus irmãos. Tudo que você for fazer, pode ser no casamento. Você está aqui casado, mas você sabe que o teu coração está assim. Você está com dúvida.
E a dúvida vai dar brecha para o diabo. Faço igual lá em casa. A palavra divórcio não existe. Assassinato, quem sabe? Mas divórcio não. Uma família é construída por uma base sólida. Você quer ter uma vida bem sucedida? Construa uma base. Pastor, mas aquele está construído sem base. Ei, deixa o tempo fazer o trabalho dele. Quando vê, caiu, ruiu tudo. O cristão pode ser mais lento, né? Pecou, se arrepende, conserta. Roubou, eu roubei, tenta pagar, resolve. O ímpio parece que vai dando jeitinho. Não. Mas é que o cristão, quando constrói na rocha. Na rocha que é Cristo. Na rocha que é Cristo. Se você vem à igreja e a dúvida entra no teu coração, você vive em dúvida, dicotomia. Hoje Deus fala contigo: filho, é tempo de posicionamento. Filho, é tempo de clareza. É tempo de clareza, de organização. Tem pessoa que vai ouvir a doutrina cristã, aí daqui a pouco está num banda, daqui a pouco está na outra lá, daqui a pouco vai... Irmão, você é crente? Levanta sua mão se você é. Mas de verdade, você é filho de Deus? Você é filho de Deus mesmo? Não, de verdade, você é filho de Deus? Você entrou no reino do teu pai, do reino do amor do teu pai. Então deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, ela é o nosso manual. Quer tua vontade ou não, tua sabedoria, para não falar o que o apóstolo falou. O apóstolo falou que a sabedoria que... E o apóstolo Paulo era... Meu irmão, ninguém aqui é mais inteligente que o apóstolo Paulo, duvido. Ele falou que a sabedoria dele era como estrume, esterco. E nós queremos hoje viver por filosofias vã. Quer viver por filosofia vã? Olha para a tua história, olha para a tua vida e vê como é que está. Caco aqui, quebrado ali, quebrado lá. E aqui eu encerro. Jovens cristãos, sem clareza no namoro. Sexo antes do casamento é pecado. Pastor, eu peguei. Se arrependa, resolve. Mas você precisa ter claro. Tem irmãos que têm um evangelho, vieram na igreja, aí você vê o namoro tudo errado. Claro que vai dar errado, porque você tem uma fé dentro de você. Então abandona essa fé e segue a tua própria história. Mentir é errado. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Você está devendo alguém, vai acertar a tua vida antes de acabar essa noite. Liga, resolve. Não vive mais uma vida sem clareza, porque lá na frente, essa escuridãozinha vai fazer você cair. E quando a gente cai, dói. Quando a gente cai, machuca. E quando a gente machuca, meu irmão, machuca mesmo. Então eu, como pastor, por favor, eu digo para você, ouça a voz do Senhor falando para você, tenha clareza, pastor, mas eu não sei o que eu vou fazer daqui a um ano. Não importa, o que você vai fazer daqui a uma semana, isso é clareza. Pastor, mas eu não tenho todas as respostas, nem eu, mas quais respostas que você tem? Isso é clareza, se firma nelas, se firma nelas, se firma nelas. Teve uma adolescente essa semana que me procurou dizendo, pastor, eu tenho sido perseguido na escola, porque quando os meus amigos vêm falar comigo sobre assuntos que não convêm, e eu não quero participar por isso, eu não quero, e eu estou sendo chamado de chato. Está sendo chamado de chato? Estou, pastor, e aí como é que fica? Daí eu fico... Deixa eu falar uma coisa para você, esse é o preço da luz. A luz incomoda as trevas. A luz incomoda as trevas. A luz incomoda as trevas. Se você anda com pessoas que vivem uma vida toda errada e a tua luz não confronta, não estou falando palavra não estou falando ser chato, mas a tua postura não incomoda,
Está faltando clareza na tua história, está fazendo posicionamento na tua vida. É por isso que você não vai nem para cá nem para cá, por isso as coisas não acontecem. É por isso que muitas vezes você vem de culto em culto, mas pastor, as coisas não vão porque falta clareza, falta posicionamento. Mas nessa noite o Espírito Santo fala contigo nessa hora. Nessa noite o Espírito Santo diz para você: filho, é tempo de posição, é tempo, filho. Lembra de colocar um antolho assim, ó. Eu não sei o que está acontecendo à minha direita, eu não sei o que está acontecendo à minha esquerda, mas eu vou para o objetivo que Deus tem para mim. Eu vou para o objetivo que Deus tem para minha história. Clareza, fala da partitura. A partitura é a palavra de Deus. Quando você está ali na orquestra, o maestro está lá e ele te dá uma partitura. Coloca o antolho, irmão, e fica de olho só na tua partitura e faz aquilo que o teu mestre te mandou. Pastor, mas fulano, ciclano, beltrano, faz aquilo que o Senhor mandou você fazer. Você pode levantar as mãos.